Graça e paz a todos vocês, amados irmãos e irmãs. Quero trazer uma breve reflexão sobre o avivamento. Na verdade, falar um pouco sobre as marcas do verdadeiro avivamento. E quando a gente fala de avivamento cristão, espiritual, nos lembramos da igreja primitiva como nosso referencial de vida cristã, o nosso referencial apostólico, porque apesar da igreja primitiva não ser uma igreja perfeita, mas ela tem as marcas de uma igreja ideal. E em todas as histórias dos avivamentos, sempre o pensamento foi um retorno aos princípios da igreja. A oração, a leitura da palavra, a busca por conhecer a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro cristianismo apostólico, como referencial de vida cristã para todos os avivamentos. A Bíblia diz que depois que o Espírito Santo encheu a igreja, desceu sobre a igreja, revestiu a igreja com seu poder e graça, eles passaram a viver para a glória de Deus. Perseveravam na oração, na doutrina, na comunhão, na necessidade uns dos outros, nas orações. Em cada alma havia temor de Deus. Uma igreja avivada é uma igreja que busca conhecer a vontade do Senhor. Uma igreja avivada é uma igreja que busca conhecer a vontade de Deus. E só podemos conhecer a vontade de Deus através da sua palavra revelada, da sua palavra escrita. E a igreja primitiva, os cristãos apostólicos, eles perseveravam na doutrina, eles buscavam conhecer as Escrituras, eles viviam as Escrituras, não apenas conheciam, mas viviam essa vida na prática. O avivamento é isso, é viver na prática da palavra de Deus, viver para saber qual a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus. A igreja primitiva perseverava na comunhão, havia desejo de estarmos juntos, congregando, se relacionando, se reunindo, adorando. Esse era a motivação da igreja. Esse é o papel do avivamento. A necessidade de uns dos outros eram cumpridas, eram socorridas. Havia uma preocupação pelo próximo, pelo outro. Como estamos distantes em alguns arraiais, em alguns rincões da igreja. A igreja perseverava nas orações. Como nós enfrentamos dificuldades em oração? Os nossos cultos de orações estão esvaziados. Não há um desejo por oração. E não haverá avivamento se não houver oração, se não houver busca por Deus, se não houver arrependimento, se não houver perdão divino, se não reconhecermos a nossa dependência de Deus. É importante isso. O avivamento começa quando nós reconhecemos a nossa necessidade. Os grandes homens, as grandes mulheres de Deus, não foram homens que tinham grandes conhecimentos, mas eram homens que oravam. Oravam e o céu se movia. Orava e a terra tremia. Precisamos de orações que tremam a terra, tremam o inferno, que se movam. A Bíblia diz também em Atos capítulo 2, esse texto está em Atos 2, 42 ao 47, que em cada alma havia temor. Como falta o temor a Deus? As pessoas estão brincando, os cristãos estão brincando com Deus, estão brincando de ser crente, estão brincando de igreja, mas o diabo não brinca de ser diabo. Precisamos despertar para isso. Despertar e entender a nossa responsabilidade
como servos do Senhor, como cristãos. Adorar a Deus é obedecê-lo. Adorar a Deus é temê-lo. A adoração é uma consequência da nossa vida. Ou adoramos ou não adoramos. Adoramos com tudo o que somos e tudo o que temos. É tudo ou nada para Deus. Não há interim, não há meio termo. Precisamos entender isso. Entender qual o propósito de Deus e viver por Ele. Sim. Ele nos amou primeiro. Precisa haver temor a Deus para não desobedecê-lo. E eu temo ao Senhor quando eu obedeço, quando eu o conheço, quando eu me volto para Ele, quando eu erro e peço perdão e não cometo o mesmo erro, quando eu luto contra a minha carne. Essas são marcas do verdadeiro avivamento. A Bíblia diz que eles caíam na graça do povo, não porque eles faziam o que o povo fazia, não porque eles se comportavam como o povo se comportava. Eles caíam porque eles eram diferentes. Eles viviam diferentes. Eles se comportavam diferente. Não eram mundanos. Não tentavam copiar o mundo para ser agradáveis, mas tentavam agradar a Deus. E muitos caíram na graça. O que é que esse povo tem de diferente? Estão cheios da graça, são obedientes. E a Bíblia diz que eles evangelizavam. Eles pregavam o Evangelho. Eles viviam o Evangelho. E a Bíblia diz que Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Que coisa maravilhosa. Não tinha artifícios, não tinha metodologias, não tinha atrações eclesiásticas, não tinha grandes pregadores, não tinha grandes nomes, mas tinham homens dispostos a morrer pelo Evangelho, para morrer pela causa do Senhor, para se colocarem na brecha. Eram homens e mulheres que estavam nos bastidores, dizendo: é melhor que eu diminua e ele cresça. Hoje os homens querem ser o centro, querem ser o alvo, querem ser as pessoas primeiras, o culto à personalidade. Mas João Batista não tinha prata nem ouro, era um homem do deserto. Perguntaram quem ele era. Ele diz: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. E Deus usou João Batista. Jesus disse: não houve homem nascido de mulher como ele. Pela revelação, pela vida, pela entrega. Queremos ser conhecidos no céu assim. Não pelo que damos, não pelo que podemos ser, mas pela entrega, pela renúncia, pela busca, pela vida, pelo testemunho. É isso é avivamento. Avivamento passa pela dor, pela angústia, pelo sofrimento, mas tudo para a glória de Deus. E essa é a grande motivação, a maior motivação, que o avivamento seja para a glória do Senhor, para a vida do Senhor, para a honra e glória do Senhor. É por isso que nascemos, existimos e morremos, para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida e busque o verdadeiro avivamento. Amém.